Nesse vídeo você vai entender exatamente o que fazer quando o trabalho te causar uma depressão. Se você seguir tudo que eu falar aqui, vai ter um caso muito forte para levar para a justiça e conseguir ser indenizado por tudo que aconteceu com você. E mais, se você seguir tudo à risca, ficará blindado contra uma demissão injusta. Então, se você está lutando contra uma depressão causada pelo trabalho, fica comigo até o fim desse vídeo. Em primeiro lugar, se o trabalho te causar uma depressão ou agravar uma depressão que você já tinha, você pode ter direitos trabalhistas e previdenciários. Os direitos previdenciários são se afastar pelo INSS, receber o auxílio acidente e talvez até uma aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade da doença. Já os direitos trabalhistas são continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado pelo INSS, ter estabilidade no emprego ao retornar do INSS, sair da empresa sem prejuízos através da rescisão indireta, receber indenizações por danos morais, existenciais, materiais, por lucros cessantes e talvez até uma pensão vitalícia da empresa, dependendo da gravidade da doença. Mas para conseguir garantir esses direitos, você precisa preparar o terreno, principalmente para você se proteger contra uma possível demissão. Isso porque tem um monte de empresa que quando vê um funcionário doente que não está conseguindo render, manda a pessoa embora. E olha, elas não estão nem aí se o seu problema foi causado pelo trabalho ou não. Então, você precisa estar preparado para uma situação como essa. Mas fica tranquilo, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar ajuda médica. Não adianta nada você procurar ajuda de um advogado se você não passou nem por um médico antes. Se você está se sentindo adoecido, sabe que tem algo de errado, mas ainda não tem certeza de qual problema você tem, o primeiro passo é buscar ajuda médica. E além de um médico psiquiatra, eu também recomendo que você procure a ajuda de um psicólogo. E isso aí é a coisa mais importante que você precisa fazer. Tanto para que realmente você tenha aí um tratamento adequado e fique bem, como também para que você possa ter provas que realmente adoeceu. E assim, não adianta nada você ir no psiquiatra 1 a 2 vezes, pedir ali uns atestados e pronto. Não adianta. Aliás, você até pode fazer isso, mas o seu caso vai ficar muito fraco. E as chances de você não conseguir ser indenizado pelo que aconteceu são enormes. Você precisa ir ao psiquiatra e seguir o tratamento que ele está recomendando. Fazer ali um acompanhamento regular. Sempre que você for, pergunta para ele quando é que você precisa retornar. E se você estava ali sem condições de trabalhar, quando você foi na consulta com ele, pede um atestado. Não deixe de pedir o atestado. Isso daí é muito importante. Mesmo que você resolva não apresentar esse atestado na empresa, é muito importante que você tenha. Quando for na consulta, é importante que você deixe claro para o médico o que é que você considera que está causando esse problema. Isso aí vai fazer toda a diferença no futuro, porque todo o seu histórico médico fica registrado lá no prontuário desse médico. A partir do momento em que você descobrir que está com depressão, você precisa confirmar com o seu médico se realmente a depressão pode ter sido causada ou agravada pelo seu trabalho. Pergunta, tá bom? Muitos médicos não vão perguntar nem qual é o trabalho da pessoa. Isso aí acaba passando batido. Pergunta para ele: doutor, eu trabalho fazendo tal coisa e tem acontecido isso daqui no meu trabalho. Será que esse problema está ligado a essa minha atividade? Se ele disser que sim, pede para ele fazer ali um relatóriozinho simples, só dizendo que essa doença pode ter sido causada aí pelos problemas que você está passando no trabalho. Por exemplo, imagina que você trabalha em um banco e entrou um gerente novo que é carne de pescoço. Ele não te dá um minuto sequer de paz. Tem dia que ele te enche o saco umas 5 vezes por dia, toda hora falando de meta, perguntando se vendeu, falando de forma grosseira, um inferno. O que você precisa fazer é contar para o seu médico tudo o que está acontecendo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá bom? Se o médico verificar que sua depressão foi causada pelo trabalho, ou então agravada pelo trabalho, pede para ele colocar tudo isso por escrito. Mas preste atenção. Seja educado, tá bom? Tem gente que vem falar aqui comigo falando como se os médicos fossem, assim, seus maiores inimigos, né? Como se o médico foi que causou aquele problema na pessoa, né? Uma loucura mesmo, assim. Aí quando você vai entender ali o que aconteceu, a pessoa chegou lá no consultório do médico cheia de exigência, cobrando isso, cobrando aquilo, cheia de direitos, né? Aí fica complicado, né? Você tem que
saber falar, né? Você tem que saber pedir. Tem certas situações que a gente precisa se desarmar, né? Porque senão você vai armar a outra pessoa. Se o médico diz que o problema está ligado ao trabalho, fala lá sem grosseria, né? Diz lá para ele: ô doutor, o senhor poderia aqui fazer um relatório simples mesmo, de uma folha, só colocando aí os sintomas que eu tenho, né, que eu estou dizendo aqui para o senhor e o que é que pode ter causado esse problema. Isso daí já vai ajudar muito no futuro. Se ele negar, não precisa você ficar discutindo, ficar dizendo que tem direito, que não sei o quê. Não precisa ficar dessa forma, né? Não precisa agir dessa forma, né? Você vai explicar lá para ele, explica para ele o motivo de você precisar disso, mas não fica insistindo muito não, né? Se ele negar, se ele continuar negando, procura outro médico. Não vai ficar quebrando a cabeça com isso não, porque você vai estar só se estressando ainda mais e perdendo aí o seu dinheiro. E novamente, pense que mesmo que isso não seja realmente um favor, você vai pedir lá para o médico como se fosse um favor mesmo, né? Porque se ele negar, para você conseguir resolver, vai dar muito mais trabalho, né? Então, pede com carinho lá para ele, né? Outra coisa que você precisa fazer assim que receber esse primeiro diagnóstico é mandar o relatório ou atestado para a empresa. Só envia o documento, tá bom? Agora, nesse começo, não vai pedir a CAT, não se preocupa com isso agora não, tá bom? A não ser que você já precisa se afastar pelo INSS. Aí, nesse caso, realmente é importante ter a CAT. Mas se não for o caso, só envia a documentação para a empresa, né? Faz isso aí pelo WhatsApp, por e-mail. Assim você vai tendo os registros de que a empresa sabia da sua doença. Sempre vai enviando essa documentação médica e deixando ali os registros, tá bom? É importante você ir guardando essas provas, né, de que a empresa sabia do seu problema, para que lá na frente ela não venha dizer que desconhecia aí o seu problema de saúde. Além de enviar a documentação médica para a empresa, você também precisa procurar um órgão que vai te ajudar muito nessa batalha, que é o Sereste. Sereste significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ele é um órgão do governo especializado na saúde do trabalhador. O Sereste ele é regional e na maioria das cidades tem um. Pode ser que na sua cidade seja uma cidade pequena, né? E aí você talvez precise ir para uma outra cidade próxima. Vai depender aí de onde você mora. Em cidades maiores, como São Paulo, existe até mais de um Sereste por região. Certo, Alan, mas o que o Sereste faz? O Sereste presta assistência aos trabalhadores que adoeceram pelo trabalho e também faz fiscalização das condições de trabalho nas empresas. Isso aí vai te ajudar bastante, né? Porque lá no Sereste você pode solicitar um atendimento por uma equipe multiprofissional. Nesse atendimento, você vai pedir que seja feita a análise do nexo entre o seu problema de saúde e o seu trabalho. Esses profissionais vão fazer um diagnóstico, né, vão fazer um diagnóstico seu e avaliar se essa sua doença, se a sua depressão está ou não relacionada ao seu trabalho. Isso daí é muito importante, porque com esse documento você tem uma prova muito forte para utilizar na justiça. Depois que conseguir esse documento, é o momento para você solicitar que a empresa emita a CAT, né, a comunicação de acidentes de trabalho. Caso você precise se afastar pelo INSS antes de conseguir essa documentação, você precisa solicitar a CAT antes. Solicite a CAT no momento em que você precisar se afastar pelo INSS ou quando você já tiver muitos documentos que sirvam ali de prova. Porque no momento em que você solicitar a CAT para a empresa, ela vai mudar com você e corre um grande risco de ela querer te demitir. Então, é bem importante que você aguarde o momento ideal para solicitar a CAT. A CAT é um documento muito importante e, no seu caso, vai servir para mostrar que a sua depressão está relacionada ao trabalho. A empresa é obrigada a emitir a CAT, mas é muito comum que as empresas se recusem a fazer isso. Se isso acontecer, não se preocupa. Formaliza por e-mail ou então pelo WhatsApp que você está solicitando a CAT para você ter provas de que a empresa se recusou a emitir. E aí então você pode solicitar ao seu médico, ao Sereste ou então ao sindicato da sua categoria que eles emitam a CAT para você. Não precisa que cada uma dessas pessoas emita, né? Basta uma única CAT. Mas o peso maior da CAT vai ser quando ela for emitida pela empresa, né? Mas uma CAT aí emitida pelo Sereste também é bem relevante, certo?
com tudo que eu te falei até agora, você já tem boas provas para mostrar que realmente você tem uma depressão. Tem uma outra coisa que é bem importante que você faça, que é reunir provas dos riscos do adoecimento no seu trabalho. De acordo com a lista das doenças relacionadas ao trabalho, a depressão pode ser causada por problemas organizacionais relacionados a gestão organizacional, ao contexto organizacional do trabalho, às características das relações sociais no trabalho, ao conteúdo das tarefas do trabalho, às condições do ambiente de trabalho, à jornada de trabalho, à violência e assédio moral ou sexual no trabalho e também à discriminação no trabalho e a risco de morte e trauma no trabalho. Se você está exposto a qualquer dessas situações no seu trabalho, você precisa guardar provas. Essas provas vão depender muito do que causou a sua depressão, mas eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu falo só sobre isso. Eu recomendo que você assista ele depois. Se quiser, inclusive, já abre ele aí e deixa salvo para ver depois. Se você continua trabalhando nessa empresa, não vai ter muita dificuldade aí em você reunir essas provas, né? Se você tiver dificuldade em entender como provar, né, o que está acontecendo com você, pode falar com a gente pelo WhatsApp que a gente vai te ajudar a identificar essas provas. Daqui para frente, tudo vai depender muito do que acontecer, do que a empresa fizer e também da gravidade da sua depressão. Se você estiver sem condições de trabalhar, estiver em crise, é importante solicitar um afastamento pelo INSS. Para fazer isso, você precisa solicitar ao seu médico um atestado de pelo menos 16 dias. Claro, o tempo necessário para você se recuperar vai ficar a cargo do seu médico. Eu não tenho como te dizer quanto tempo de atestado ele precisa te dar. Muita gente peca nisso aqui, tá bom? Muitas pessoas precisam se afastar, mas acabam não se afastando porque tem medo aí de ser demitido. Só que fazer isso aí, tem um efeito contrário, é um tiro no seu próprio pé, porque a empresa não vai deixar de te demitir, só que você não vai ter provas ali da gravidade do seu problema, né? Basta pensar, se você não se afastou, como é que lá no futuro você vai provar que poderia ter se afastado, que precisava, mas que você escolheu não fazer isso? É bem difícil, né? E mais, isso daí ainda pode ser um argumento contra você pela empresa, dizendo que você não seguiu seu tratamento à risca, né, já que o seu médico disse para você se afastar e você não quis se afastar. Por isso, muita atenção nisso daí, tá bom? Se o seu problema de saúde ficar tão grave ao ponto de você não conseguir nem continuar trabalhando nessa atividade, se aquela atividade agravar o seu problema, é importante conversar com o seu médico. Peça a ele para colocar por escrito que recomenda a mudança das suas atividades. Você pode utilizar isso daí para formalizar para a empresa que você quer mudar suas atividades. Se ela concordar com a sua solicitação, você pode ir seguindo aí com sua vida. Mas se ela não aceitar, né, se ela recusar essa mudança, se continuar do mesmo jeito, aí você pode começar a pensar sobre a rescisão indireta, né? Claro, se isso daí fizer sentido aí para você, né? Se sair da empresa fizer sentido para você. Através da rescisão indireta, você pode sair dessa empresa recebendo todos os seus direitos, inclusive as indenizações por adoecer. Eu também vou deixar aqui um vídeo bem completo em que eu mostro como você pode sair de uma empresa sem prejuízos através da rescisão indireta. Aí vamos lá. Pode ser também que nesse meio tempo a empresa te mande embora, né? Infelizmente isso pode acontecer. E aí, quando você se afasta pelo INSS, recebe o benefício de espécie 91, você ganha 12 meses de estabilidade no emprego. E a empresa não pode te demitir nesse período. Essa aí é a regra geral para ter essa estabilidade. Mas quando a empresa te manda embora sem você ter se afastado, você ainda pode recorrer dessa decisão. Mas a sua depressão precisa ter uma relação direta com o seu trabalho, né? E também se você ainda estiver em tratamento. Mas você vai precisar de todas essas provas aí que eu falei, né? Nesse caso aí, se isso acontecer com você, é importante que você converse com um advogado da sua confiança. Explica aí para ele sua situação, envia para ele toda a sua documentação e marca uma consulta com esse advogado. Se você tiver seguido direitinho
tudo que eu passei aqui, poxa, você tem grandes chances de conseguir realmente reverter essa situação. E para você aumentar ainda mais as chances de ganhar esse processo na justiça, você precisa ir até o seu médico, né, e pedir para ele emitir um relatório completo da sua situação atual. Pede também para ele a cópia do seu prontuário. Você precisa fazer isso tanto com o seu médico psiquiatra, como também com o seu psicólogo. Os dois são obrigados a te fornecer o prontuário, tá bom? Se você está na situação de ter sido demitido com depressão, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Mas se você não foi demitido, eu recomendo assistir esse outro vídeo, em que eu mostro os direitos que você pode ter. Eu também vou deixar aqui na descrição uma playlist só sobre depressão causada pelo trabalho. Eu espero que o conteúdo tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.